Que a graça e a paz esteja conosco nesse dia. Quero começar essa reunião lendo Salmo capítulo 73, versículos 24 até 28. Se você puder e quiser acompanhar, Salmos capítulo 73, versículo 24 até 28, que diz assim: Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu, a não ser ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti, eles perecerão. Tu destruístes todos aqueles que vão vagueando sem ti, mas é bom para mim aproximar-se de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Amém? Até aqui. Esse salmo nos convida a colocar a nossa confiança em Deus, enquanto ainda estamos na terra, mas também nos lembra que nós não estamos aqui somente para essa vida, né? Aquele que espera somente para essa vida é um tolo. Nós devemos olhar para os novos céus, nova terra, para onde que nós iremos. Enquanto aqui, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, que Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos sustenta. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça, e porque nós podemos confiar no Senhor, Pai, enquanto nós estamos aqui nessa terra, como peregrinos, mas nós temos a confiança que nós voltaremos para casa, e o Senhor virá nos buscar. Então, Senhor Deus, a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, embora tenhamos passado por tantas coisas aqui nessa terra, Pai, nós colocamos realmente a nossa esperança no Senhor, porque não é para essa terra, não é para esse tempo que nós fomos criados para estar contigo, nós fomos criados para te louvar, para te engrandecer, para te glorificar, e nós ansiamos pela tua volta, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, fica conosco durante esse momento, esse culto, e que nós possamos entoar louvores e te adorar com as nossas mãos, com os nossos louvores, com a nossa boca, com tudo que nós vamos fazer, Pai. Nós estamos aqui, é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós queremos orar e agradecer, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Se você puder, fique de pé, para que nós possamos cantar ao Senhor. Amém? Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo De Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem cantará o louvor do Senhor? Quem impedirá o seu
próxima canção que nós vamos cantar, e eu acredito que seja a primeira vez que a gente vai cantar aqui, mas ela já é uma música bem conhecida, é a música Pai Nosso. Ela tem a ver um pouco com a mensagem que o pastor vai trazer, então preste bem atenção nessa letra que nós vamos cantar agora, amém? Pai Nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como nos céus, deixa o céu descer. Na terra como nos céus, deixa o céu. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Na terra como é no céu, nos céus, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, nos céus, deixa o céu descer. 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 Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém.
Amém. Próxima canção é Poder da Oração. Nesse momento, vamos aproveitar, trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, e logo após nós vamos aproveitar e orar pelos enfermos, nós vamos orar por aqueles que necessitam, né? Também de uma ajuda, de um milagre de Deus realmente na vida, para que possa ser curado, para que alguma porta possa ser aberta. Se você crê no poder da oração e realmente use desse momento para expressar a sua fé, para que nós possamos realmente pedir ao Senhor que Ele intervenha naquilo que nós precisamos. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. O anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou Levar meus problemas a Deus, Se você crê nisso, cante. entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Meu Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por cada vida que está aqui presente, Pai. Obrigado por cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoar a mesa, Pai, e a despensa de cada um, Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre cada um a tua misericórdia, Pai. Nesses dias maus, ó Pai, que estamos vivendo.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Abençoa, Pai, a oferta, o dízimo levantado, para que sejam multiplicados, ó Pai, na Tua obra, para que possam atingir vidas, ó Pai, que precisam ouvir a Tua palavra e precisam da Tua salvação, Pai. Transforma, Senhor querido, esse dinheiro, Pai, em ações que levem a Tua salvação, Pai, a outras pessoas. Também te peço, Pai querido, que abençoe aqueles que estão doentes, Pai, aqui, em casa, nas nossas famílias, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada um que está enfermo agora, Senhor querido, que o Senhor possa curá-los. Eu te peço, Pai querido, especial, pela Sanosan, que o Senhor possa, Pai, cobrir agora a Tua serva, Pai, com a Tua mão poderosa. Dá a ela, Senhor, recuperação plena, Senhor, de todas as suas atividades, de todos os seus movimentos, Amém, Senhor de Deus. todo, Senhor, seu pensamento, que ela tenha controle, Pai, de volta de todas as suas ações e que ela possa, Pai, voltar à vida normal em breve, Pai. Colocamos, Senhor, a família dela nas Tuas mãos, para que sejam, Pai, não somente pacientes, mas compreensivos e possam entender essa nova situação e ajudar a Tua serva também, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, dar-lhes força, sabedoria, dar-lhes discernimento neste momento, Senhor. Também abençoe o pastor Jorge, que o Senhor possa, Pai, dar a ele e aos médicos sabedoria, discernimento do alto, Senhor, para que possam fazer os tratamentos corretos que está no Teu coração, Pai, não o que o homem quer, não o que o homem acha que sabe, Senhor, porque a Tua sabedoria, Pai, suplanta em muito a nossa sabedoria, Pai, e os homens não conhecem o que o Senhor conhece. Por isso colocamos nas Tuas mãos, Pai querido, o processo do pastor Jorge também, para que ele possa em breve ter uma qualidade de vida boa, que ele possa dormir em paz, que possa estar tranquilo, Pai, e recuperar a sua memória, recuperar, Senhor, a sua juventude, a sua saúde, Pai. Nós queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos, ó Pai querido, porque o Senhor é o médico dos médicos. E nós confiamos na Tua palavra, confiamos, ó Pai, no Teu amor e no Teu poder, Pai. Te glorificamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Lembre-se dessas orações que nós fizemos agora também, durante a sua semana. Nós estamos orando também pela recuperação da dona Janete, para que em breve ela possa estar conosco novamente, né? Se você puder enviar uma mensagem para a dona Janete durante a semana, ela fica muito feliz. Amém? Essa é a última canção que nós vamos cantar. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que nós louvamos ao Senhor com as nossas ofertas, com as nossas canções, com a nossa vida.
nós queremos te pedir agora, Senhor Deus, de maneira especial, fala conosco através da vida do teu servo, que nós possamos ouvir a tua voz, sermos instruídos aquilo que nós temos que fazer, Pai, para que o teu reino seja realmente trazido até a terra, Pai, assim como nós cantamos, para que o céu seja, Senhor Deus, aqui na terra, para que nós possamos, Senhor Deus, fazer o teu reino avançar e o teu nome ser conhecido e glorificado. Abençoe, Senhor Deus, a vida do pastor Jorge, que nos trará a mensagem, que o Senhor possa estar abençoando ele neste momento, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Podem se assentar, por favor? Chama pastor as crianças Jorge. aqui na frente. Oi? As crianças. Perdão, gente. As crianças, por favor, venham aqui na frente para a gente estar orando por elas, por gentileza. Venham, crianças, para frente. Venham. Junta ali. Vou pedir para o tio Satoshi fazer uma oração. Cadê os Sim. pais? Por que os pais fugiram? Venham os pais também. Vamos lá, papais. Papais, abençoem os filhos. Olha o Samuel chamando, que bonitinho. Venham. Papai do céu, nós queremos colocar essas crianças nas tuas mãos, ó Pai. Pedir que o Senhor possa abençoá-los, que neste momento eles possam ter uma aulinha, que eles aprendam, Senhor, tua palavra, que eles conheçam a ti melhor e que eles possam saber que o Senhor os ama, Pai. O Senhor abra as suas mentes, os corações, para que eles possam realmente compreender a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, crianças. Deus abençoe a aulinha. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos, aqueles que nos assistem também em suas casas, né? E tem as pessoas também que nos assistem durante a semana, nas gravações que temos tido. Então, que realmente Deus abençoe realmente, esse seja um tempo de podermos estudar a palavra de Deus, de forma que possamos entender como é que é essa caminhada com Jesus. Nós estamos falando sobre a essência do discipulado. Nós estamos falando não só de teoria, mas nós estamos falando de como nós devemos colocar em prática. E a última mensagem nós falamos sobre isso. Não adianta ser Maria, que fica sentada aos pés de Jesus, fica lá sentada ouvindo. Mas a palavra de Deus acho que é rica, porque a resposta que nós damos realmente, aquilo que ouvimos da palavra de Deus, se não levar à prática, ela se perde. Tá? Foi isso que nós vimos. Maria pode ter ouvido muito bem, pode ter aproveitado muito bem, mas se depois daquilo não colocou em prática a sua palavra, né, ela se perdeu. Tá? E nós temos então, agora, seguindo essa mensagem também de Marta e Maria, entramos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nos versículos 1 até o versículo 13. Por favor, acompanhem na Bíblia de vocês, acompanhem comigo essa leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 1 a 13. Vamos fazer a leitura? Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada que lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães.
Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos orar? Pai, mais uma vez a Tua palavra é colocado a nós e que ela venha realmente, Pai, abrir não somente o nosso entendimento, os nossos olhos, mas nos levar, Pai, à prática daquilo que aprendemos até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a necessidade de estarmos orando, Pai. Não só orar por nós mesmos, pelas nossas necessidades, mas as necessidades, ó Pai, uns dos outros também, ó Pai. Porque a oração, ela é comunitária, ela é, Pai, coletiva, Senhor. E ela nos traz, Senhor, esse ensino sobre a oração, Pai, dizendo para que nós possamos, Pai, orar uns pelos outros, olhando para Ti em primeiro lugar, santificando o Teu nome, glorificando o Teu reino também. Pai, nós queremos, Senhor, entrar numa oração que nos leve realmente, ó Pai, a amar a Ti em primeiro lugar, a colocar todas as coisas, ó Pai, em primeiro lugar sobre o Teu reino, Senhor, para manifestar o Teu reino. E depois nós possamos olhar para nós e olhar para o nosso próximos e começar a orar uns pelos outros, pelas nossas necessidades, aflições, dores e sofrimentos também. Nós chegamos aqui, Senhor, esta manhã, para pedirmos a Ti, abra os nossos olhos, ó Pai, e ensina-nos a orar. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos, então, aqui sobre a necessidade da oração. Esse é o tema da nossa mensagem. Senhor, ensina-nos a orar. Há um tempo que temos falado, né, sobre essa necessidade de oração, tá? Mas muitas vezes é difícil, por exemplo, dentro de uma igreja, né? Uma das coisas que fica mais difícil de acontecer, de continuar acontecendo, é uma reunião de oração. Tá? Porque cada um tem suas necessidades, suas buscas, e a oração se tornou uma coisa pessoal e não uma coisa coletiva. Tá? Ela se torna uma oração, uma petição pessoal e não mais comunitária. Mas quando nós olhamos por esse ensino sobre a oração, ela é interessante, porque diz, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Tá? Então, em resposta ao pedido dos discípulos, então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Por meio dessa oração, Jesus apresenta a essência da mensagem dele. E é interessante que a essência da mensagem de Jesus não está numa doutrina, não está em estrutura, em livros de ensino, doutrinas, mas sim numa oração. A essência da mensagem de Jesus está numa oração. É isso que quando nós aprofundamos no estudo da palavra de Deus, nós começamos a entender algumas coisas que são essenciais. Tá? Então, os discípulos viam Jesus orando, olhavam Jesus orando e eles viam que toda vez Jesus se retirava para um monte, se retirava para um lugar que podia conversar. Tá? Algumas vezes levava os seus discípulos e seus discípulos não aguentavam muito tempo não. Tá? Então, eles começaram a ver realmente que Jesus dava muita importância à oração. Então, eles começaram a pedir, Senhor,
ensina-nos a orar. Tá? Veja que esse pedido, tá, não é ensina-me a orar, é ensina-nos a orar. A oração é comunitária. Tá? Então, quando nós estamos abordando os mesmos, as dores uns dos outros, as aflições uns dos outros, tá? E não só a minha, não só olhando só para mim, tá? Mas quando, como igreja, nós estamos conectados, tá? E começamos a orar por coisas que nós queremos atingir juntos, nós queremos alcançar juntos, tá? Aí a oração faz sentido. Tá? Então, novamente, nós temos aqui. Então, o que está acontecendo? Jesus está numa caminhada, ele está indo para Jerusalém. E nessa caminhada, ele conversa com os discípulos, ele encontra as pessoas, tá? Ele passa pela casa de Marta e Maria. Nós vemos esses acontecimentos na caminhada até Jerusalém. Não é? Só que o destino, ele sabe exatamente para onde está indo. Tá? Ele está indo para Jerusalém e ele sabe que o destino, o alvo final, a sua missão é a cruz. E fala para os discípulos, vamos junto? Eu estou indo para a cruz. Tá? E então, aí que Jesus fala assim, então dia a dia tome a sua cruz e me siga. Porque o caminho de Jesus é a cruz. Só que nós perdemos esse foco, tá? Que quando nós estamos apresentando o Evangelho, nós estamos mostrando a cruz. Nós estamos apresentando a cruz para as pessoas. Tá? Então ele começa assim, que no Lucas, no versículos 11, no capítulo 11, 1 a 13, ele pode ser compreendido como um ensino, como uma instrução que trata da oração. Na verdade, naquele tempo, era destinado aos iniciantes ou aos pagãos que não sabiam o que era a oração. Antigamente era assim, tá? Então, ele fala assim, os discípulos de João, né? Ensina como o João fazia com seus discípulos. Senhor, ensina a gente a orar, tá? Então era comum os mestres, tá? Ensinarem aos seus discípulos a respeito da oração, e João fazia isso. João Batista, ele fazia isso, tá? Então ele fala que e esse ensino é antecedido pelo ensino do amor ao próximo. Então ele tem uma conexão. Lucas faz essa conexão entre as coisas. Primeiro o amor ao próximo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28, e por meio do exemplo prático da solidariedade do samaritano. Tá, do bom samaritano, que o Felipe pregou nos versículos, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37, nós vemos sobre o bom samaritano. Por meio de, então, e se estende agora, passa para as mulheres que têm valorizado o direito ao aprendizado e ao testemunho. Que a mulher não podia sentar-se junto com o mestre, não. Tá? O mestre não podia ensinar mulheres. E Jesus ele vai contra essas regras, tá? Ele vai contra essas regras e abre então para as mulheres, como Maria, assentada aos pés de Jesus. Sendo que Marta acha isso um insulto. Senhor, fala para minha irmã, sair daí, que ele não é o lugar dela. O lugar da mulher não ela não pode ser um aluno. Então era assim. Mas Jesus ele abre essa exceção para as mulheres, para que elas também recebam a palavra, tá? Sejam valorizados e também ao testemunho. Olha só, então, disso que vai acontecendo, né? Nós vemos então que ele vai continuar, e o cultivo do amor, o cultivo desse amor aqui, ele fala, né, tá? Do serviço e do discipulado, introduz o ensino da oração, tá? Então nós vemos o cultivo do amor, do serviço, né? O cultivo do amor é ao bom samaritano,
da diaconia ou do serviço, tá? É Marta e Maria. E agora o discipulado introduz agora o ensino sobre a oração. Por que a oração é tão importante assim? Tá? Então, eles viram primeiro no exemplo de Jesus, né? Ele orando ele orando, e aí então Jesus, ele começa a ensinar seus discípulos sobre a oração. Nós vemos aqui então, tá? Primeira coisa que olha só, tem algumas coisas no capítulo 11, tá? Nos versículos 1 a 4, ok, é Mateus capítulo 6, 9 a 15, que dá detalhado a oração do Pai Nosso. Aqui ele coloca a essência, das 5 coisas essenciais na oração do Pai Nosso. Tá? Lá em Mateus nós temos então detalhado. Mas os versículos 5 até 8 só é exclusivo de Lucas. É exclusivo só de Lucas. Tá? Por isso que traz para nós um enriquecimento. Tá? De como é que Jesus fala assim, olha, exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Sobre a oração, vou dar um exemplo. Então, na verdade, primeiro nós vemos que Jesus, então, né, nesse desenvolvimento, nos versículos 1 a 4, Jesus, então, começa a ensinar, Jesus ensina a orar. Então, Jesus, ele termina a sua oração e um dos discípulos pede que ele lhes ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. Começa assim, tá? Na verdade, parece que foi um dos discípulos que pediu. Não sabemos quem foi esse discípulo. Tá? Não sei se foi Pedro, se João, foi um dos discípulos que pediu a Jesus. Tá? A comparação com João, então, revela que a intenção não era simplesmente de aprender como orar, mas de que Jesus ensinasse uma oração que os identificasse como um grupo. Essa oração do Pai Nosso passou a ser a oração adotada pelas igrejas. Tá? Até na Igreja Católica você encontra essa oração. Se você faz uma oração que você quer fazer todo mundo junto, tá? Numa cerimônia, pode dizer assim, pode ser até no enterro. Mas sim, tem vários católicos, você pode colocar a oração do Pai Nosso que está ali. Tá? E a oração do Pai Nosso, então, é a oração que identifica o grupo de discípulos, identifica o grupo que caminha com Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? E a oração do Pai Nosso identifica quem são essas pessoas. Identifica uma identidade como grupo, ele fala aqui. Tá? Era assim, a oração que João Batista ensinava para os seus discípulos, identificava eles como grupo. Esses são de João Batista. Esses são que andam com João Batista. Agora, na oração do Pai Nosso, esses aqui são os que andam com Jesus. Esses são os que andam com Jesus. Então, era um costume comum, um mestre, um rabino, ensinar aos seus discípulos uma oração que usassem habitualmente. É isso. Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que apresenta, aqui ele apresenta um resumo da sua mensagem, da essência da mensagem de Jesus, e confere ao grupo dos discípulos e discípulas uma identidade. Tá? É isso que faz a oração do Pai Nosso. Quem são o grupo de discípulos? Quem são aqueles que andam com Jesus? A oração do Pai Nosso dá a essência dessa mensagem para as pessoas. Tá? Só que, com o passar do tempo, a oração do Pai Nosso passou a ser uma coisa falada, sim, recitada, tá ok? Então, eu lembro que no início a gente fazia muito a oração do Pai Nosso. Você conta qual foi a última vez que você fez a oração do Pai Nosso em grupo na igreja? Qual foi a última vez que você se lembra que você fez a oração do Pai Nosso em conjunto com a igreja? Tá? Então, eu lembro que
A última vez que eu fiz a oração do Pai Nosso em conjunto foi no enterro. Foi no enterro, porque tinha vários católicos. Tinha vários católicos ali. E naquele momento, né, tá, o que identificava a oração, que eles sabiam que a nossa oração também foi a oração do Pai Nosso. Tá? Então, nós vemos primeiro que a primeira parte da oração do Pai Nosso diz respeito à causa de Deus. Tá? E nós temos então na nossa individualidade as nossas necessidades em primeiro lugar. Mas sempre a oração do Pai Nosso, ela lembra que diz respeito, a primeira coisa é a causa de Deus. O Pai, a santificação do nome de Deus, o seu reino. E Jesus se dirige a Deus como Pai, Abba, um pai, um paizinho querido. Então, aqui é suprimido, fala Pai. Lá em Mateus 9, 6, 6, 9, ele fala Pai Nosso. Tá? É suprimido isso. Então, existe uma identidade de um pai querido, de um pai, um paizinho mesmo, um paizinho que a gente gosta, né? Não aquele austero, severo. Tá? Então, quando fala Pai Nosso, a tradução é paizinho querido. Essa intimidade, esse carinho, tá? Então, é isso que nós encontramos. Não aquele Deus austero, tá? Que você tem que fazer a oração certinha, você tem que se dobrar, se ajoelhar de forma correta, repetir as palavras corretas, senão ele não aceita a sua oração, não. Tá? Então você pode chegar a Deus como paizinho, pai querido. Tá? Essa foi a maneira como Jesus ensinou. Assim como Jesus tinha comunhão com o Pai, e o chamava de Abba Pai, assim também ele colocou para o ensino dessa oração que nós também podemos fazer isso. Tá? Não precisamos ter medo de Deus. Mas esse paizinho, ele queria conversar com você. Ele quer falar com você. Ele quer te instruir. Tá? Ele quer te ajudar. Então, a primeira coisa que nós temos aqui qual é a causa. A segunda parte da oração aqui, tá? A segunda parte da oração, ela está voltada, tá, para nós. Aí é a segunda parte, tá? Mas nós começamos a oração, nossa oração diária, tá? Já começamos com as nossas, Senhor, eu estou com tanto problema hoje, tá? Eu estou com tanta coisa para resolver hoje, a minha vida está agitada. Aí você já começa com seus pedidos. Em vez de você santificar o nome de Deus, glorificar, reconhecê-lo quem Ele é, você já sai fazendo os seus pedidos. Sai aflito. Acorda aflito, faz uma oração da aflição e continua aflito o dia inteiro. Porque você não conseguiu entregar nas mãos de Deus, porque você não reconheceu que Ele pode ter o controle de tudo. Que quando alguma coisa acontece é para a glória do seu nome. E Deus tem tudo nas suas mãos sob controle. Ele dirige a sua vida. Mas se você não vai junto com Ele, se você não atende ao caminho que Ele traçou para você naquele dia, porque na oração você não colocou Ele no comando, aí você não percebe a ação de Deus na sua vida. A segunda parte está voltada para o pão necessário, o perdão dos nossos pecados, tá? E a tentação que se faz presente. São três coisas que vêm na segunda parte da oração, o pão, o perdão e as tentações. São três coisas que são colocadas aqui, tá? Então, essas partes, tanto a primeira como a segunda, elas se complementam. O olhar de Deus, olhar para Deus e olhar para a nossa necessidade. Primeiro, antes de olhar para a nossa necessidade, olhe para Deus. Olhe para Ele. E depois para a sua necessidade.
porque Ele está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas, né? Então chama a atenção que ao pedir pelo perdão, você fala primeiro em pecado e depois em dívidas, tá? Quando nós pedimos perdão, ele fala primeiro em pecado. Perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso pecado, tá? E depois, para os judeus, o perdão de uma dívida era sinal de esperança. Pois relembra o ano do jubileu. Um cara que perdeu tudo na terra, perdeu todas as suas economias no negócio, perdeu tudo, tá? Veio uma mudança climática, veio a enchente, a seca, e levou tudo, e ele não produziu nada naquela época. Então, até o ano do jubileu, tá? Então, esse homem que perdeu tudo, ele tinha o seu campo, então ele se coloca como servo, como trabalhador em outro campo, tá? E o seu campo, então, é trabalhado por outra pessoa que teve bom resultado. E chega o ano do jubileu, aquela terra volta para ele. É dele novamente. Então, quando a dívida é perdoada, né, nós vemos para o judeu esse ano da esperança, o ano do jubileu. É isso que significa o ano do jubileu. Tá? Então, quando a salvação, quando os nossos pecados são perdoados, a nossa dívida é paga, a sua vida retoma novamente, para você ter a esperança de você ter uma nova vida, ser uma nova pessoa. É isso que acontece. Tá? Nossa dívida é o pecado. Nós temos o pecado. Tá? Então, nós continuamos, né? Que a parábola, nós começamos agora, aí Jesus vem com essa parte da parábola do amigo inconveniente, do versículo 5 a 8, que só encontra aqui no Evangelho de Lucas. Então, a parábola, ele inicia confrontando os ouvintes com a pergunta: qual dentre vocês? Qual dentre vocês? Essa pergunta faz os ouvintes refletirem sobre como se comportariam, iriam ou não importunar o vizinho para conseguir o pão para o visitante. Se você tivesse alguém que chegasse à sua casa à meia-noite, ok? E você não sobrou nada do jantar, não sobrou nada, ok? Aí você tem um irmão vizinho ali, ok? Ele também já está dormindo, recolhendo com seus filhos, né, dentro de casa. E sabendo que como é importante a hospitalidade entre o judeu, é muito importante, é uma regra. É uma regra ser hospitaleiro. Tá? E chega na sua casa e pede pousada. Quando lhe pede pousada, tá? A maneira como você recebe, o judeu recebe um visitante, ok? É oferecendo o pão, é oferecendo o alimento. E ele não tinha nada. Você acordaria o seu vizinho? Você acordaria o seu vizinho para pedir? E isso é importante. Isso é importante. É uma regra que o judeu segue. Essa regra de hospitalidade é um dever. É um dever sagrado isso, a hospitalidade. Você vai bater na porta do seu vizinho e falar: não vou fazer isso não. Tá? É isso que fala sobre a questão da oração também, da nossa oração. Quando nós temos alguma coisa que realmente está faltando e eu preciso oferecer para você, bate para buscar realmente isso, para conseguir. E você sabe que o seu amigo, o seu irmão tem, o seu vizinho tem. Você vai bater na porta dele pedindo? Nós não fazemos isso, mas o costume judeu, tá? Receber um vizinho, receber um amigo,
e não ter como hospedar ou recusar a hospedagem, tá? É uma afronta. E essa hospedagem incluía pelo menos 3 pedaços de pão. 3, não é o pãozinho, mini pão, é 3 pães, tá? Que dava para alimentar. Na verdade, ninguém come 3 pães assim, né? Mas era a honra. O Felipe come isso aqui. 3 baguetes, 4 baguetes. Brincadeira, hein, Felipe? Tá? Então ele fala assim, olha, suponha que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. A pergunta é, você faria isso? Qual de vocês faria uma coisa dessas? Tá? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que faz o texto aqui. Ok? Então, nós agora começamos. Agora o versículo 8 apresenta já a conclusão da parábola. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? O que esse amigo, e ele não, essa pessoa que recebeu o amigo, ele foi lá e meia-noite bateu na porta dele. Amigo, me empresta 3 pães. Tá? E aí, e o outro, ele respondeu no versículo 7, respondeu lá de dentro, deixe-me em paz, cara. Tá? A porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Não posso me levantar para os dar os pães. Interessante. Tá? Se esse amigo falasse para ele, não posso, meus filhos já estão deitados. A casa, ali naquela época, era um cômodo só. Era um cômodo só. Tá? Então, à noite, ali servia de cozinha, servia de local para... Mas o local do descanso, onde era colocado lá, então ele e os seus filhos, no mesmo cômodo, colocava, ok? Ele falou assim, poxa, se eu sair da minha cama, fazer barulho, e levantar, e abrir a porta, vai acordar os meus filhos, cara. Então, ele tinha toda essa prerrogativa. Mas o texto lhe continua dizendo o seguinte, tá? Não 8. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Ele lhe dará tudo o que você tiver necessidade. Ok? Esse tá? Porque o vizinho também sabe o dever da hospitalidade, ele sabe isso. Talvez o seu vizinho aqui, tá? Ele não reconheça isso não, mas aqui no texto nós estamos falando de um contexto local. Então ele fala assim que lá na Bíblia da linguagem de Horto, mas certamente ele se levantará por causa da insistência dele. E na tradução, a Almeida e Corrigida, ok? Está traduzido como levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Essa palavra no grego, tá, é traduzida por insistência ou importunação. Numa tradução literal, significa ausência de vergonha. É preciso deixar a vergonha de lado para bater de noite a porta do seu vizinho. Está fazendo uma comparação que ele está fazendo, uma ilustração, tá? Que Jesus está fazendo ali para que eles entendam. Então, aqui revela um pouco a situação das famílias, recurso daquelas famílias, tá? Eles não eram famílias que não tinham muitos recursos, não. As famílias têm o suficiente para cada dia. Também revela a existência então, do valor da hospitalidade e de ajuda mútua entre os judeus, tem isso. O vizinho atende
quem bate à sua porta, não por amizade, mas para que pare de importunar. Ok? A parábola estabelece uma relação com Deus que não é de bajulação, mas que desafia a irmos até o limite do constrangedor. É isso que fala na oração, essa insistência. Você precisa de uma coisa, insista. Bata. Bata. Não desista. E aí então, nós continuamos, né? Na nossa, e vemos então que Deus escuta. Deus escuta. Aqui temos uma breve sentença no sentido de um provérbio, que provém da experiência de um mendigo. Tá? Então, 9 e 10, ele diz assim, olha só. Tá? Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta lhes será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Por isso que Jesus deu esse exemplo. Para receber um mendigo, para receber a esmola, o mendigo precisa ser firme e persistente no pedido. E não ter medo de ouvir palavras duras. Essa persistência do mendigo ensina a ter perseverança na oração. É essa a comparação. Qual é a sua persistência quando você está buscando alguma coisa que você realmente necessita? Não só para você, mas para os outros também. E sempre, então, ele está falando do amigo que chegou. Ele não está falando para ele. Ele está falando para suprir a necessidade desse seu amigo que chegou. Então, é a mesma coisa. Nós aprendemos a fazer os pedidos para nós mesmos, para nossa satisfação. Mas não conseguimos olhar o nosso vizinho que está chegando, ele precisa de hospedagem, ele precisa de cuidados. E a nossa oração fica nesse sentido, porque eu estou satisfeito, eu estou abençoado. Mas se a oração é comunitária, se você não olhar para o seu próximo, essa oração não é a oração que identifica o discípulo de Jesus. Quantos vão até você e chegam e falam, eu estou abençoado, tá? Deus te abençoe, vai. Deus te abençoe, vai. Tá? Senhor, um amigo meu está precisando. Ele está passando por essa necessidade. E você vai diante de Deus, e diante de um amigo, diante de irmãos, e pede. Você pode me ajudar? Eu quero ajudar um irmão meu, eu quero ajudar um amigo meu que está precisando disso, está sofrendo. O que nós fazemos? Vá em paz. Vá em paz. É isso que fala que a oração, ela coloca você dentro do papel do discipulado. Você caminhar com as pessoas. Você insistir a Deus pela vida das pessoas. Eu estou salvo já. Tranquilo. Mas aquele meu irmão, aquele meu amigo, ele não quer saber de nada. Insista. Insista por ele. Porque ele está chegando à meia-noite batendo na porta da sua casa. Falar, hoje não dá mais para abrir. Já recolhi com os meus filhos, eu não posso te receber. Eu não posso te receber. Não, esse amigo vai, bate a porta do vizinho, porque ele não tinha, ainda fica insistindo. Me empresta 3 pães, porque um amigo meu me chegou e eu preciso atendê-lo. Preciso recebê-lo bem. Essa é a oração. Essa é a oração do Pai Nosso. Tá? Então ele fala que
nós temos que pedir o essencial, Então Jesus estabelece uma comparação entre a atitude de um pai e a de Deus. Assim como os pais não negam pão e peixe aos seus filhos, Deus, como nosso Pai Celeste, atenderá às nossas necessidades. Tá? Quem de vocês, sendo um pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que nós podemos aprender aqui? Ensina-nos a orar. A prática da oração precisa ser ensinada. Se nós não ensinamos, os nossos filhos, as nossas comunidades aprenderão em outros lugares, com certeza. Por meio da TV, a internet, das redes sociais, que fazia muito isso, colocando diante da TV um copo d'água, manipulando para Deus, para que Deus ele atenda os pedidos. A própria oração do Pai Nosso, será que é compreendida ou apenas repetida? A oração pode acontecer de uma forma pessoal, mas ela certamente sempre tem uma dimensão comunitária. Se você usa a oração somente para você, ela não é o discipulado, não aplica a essência da mensagem de Jesus. Nós não somos indivíduos solitários, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós nos dirigimos a Deus como Pai Nosso. Assim, criamos uma identidade que nos une como comunidade de fé em torno da proposta de Jesus. Os pedidos na oração do Pai Nosso vão crescendo na intensidade e culmina num grito de angústia: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Nós caímos facilmente, Facilmente nós escorregamos, nós traímos a esperança e assim nos perdemos. Então essa foi a oração que Jesus ensinou: não nos deixe cair em tentação. Gente, é fácil cair na tentação. Por várias circunstâncias que você vive no seu dia a dia, no trabalho, seja no trânsito, seja em casa, seja o lugar que é fácil cair em tentação, gente. Apesar da nossa aflição, Deus continua o Pai Nosso. A maldade do mundo, a bondade de Deus são acolhidas juntamente na nossa fé. Ela não separa as coisas. A maldade do mundo, e a bondade, o amor de Deus, E quem é que vai levar essa mensagem? Quem é que vai transmitir essa mensagem? Somos nós, que batemos na porta de Deus e insistimos pela vida do nosso irmão, de uma pessoa que está precisando. Senhor, não tenho como dar. Eu preciso ajudar esse meu vizinho, essa pessoa. E aí então a oração chega, não é somente você, a oração passa a ser comunitária. Não, a maldade não ficamos presos ao desejo de proteção, achando que mal nenhum pode nos acontecer. E a oração do Pai Nosso nos ensina a viver em liberdade, assim como Jesus viveu a fé, confiando em Deus mesmo, na desesperança da cruz. Ele estava indo a caminho da cruz
e está falando aos seus discípulos, ensinando a oração do Pai Nosso. Mesmo que parece que as coisas não estão acontecendo de acordo, mesmo que pareça sofrimento, aflição, caminho de cruz, tá? Não desista, porque o Pai Nosso está sempre com vocês. Sempre estará com vocês. E a parábola, tá? Do amigo inconveniente, versículo 5, reafirma a nossa relação com Deus como filhos e filhas. Deus não é um Senhor distante e inacessível. Ele é Abba, é Paizinho querido. Não precisamos ter medo nem vergonha de nos dirigir a Deus. Podemos importuná-lo, podemos bater na porta dele, podemos insistir. Nos momentos de fraqueza, de aflição, de pobreza, as pessoas se sentem diminuídas, pequenos. Algumas chegam a pensar que não servem mais para nada, que são incapazes. Tá? Eles se silenciam e até deixam de buscar ajuda ou de lutar pela superação dos seus problemas. Muitas pessoas estão assim, se fecham. Mas eu não sou digno, meu problema é muito maior do que eu posso suportar. E desistem. Tá? Então, essa parábola vai ao encontro dessas pessoas, dizendo-se, animem-se, não tenham medo, nem vergonha de falar das suas dores, angústias e aflições. Deus te ouve e vem ao teu encontro. Na oração, aprendemos a romper o silêncio e falar das nossas dores. Não desistam, gente. É isso que está falando aqui. Por maior que seja o seu sofrimento, sua aflição, tá? Não desistam. Coloquem isso, não silenciem, coloque isso diante de Deus, tá? E apresente os seus pedidos e apresente a sua oração. Se não atender agora, insistam. Insistam. Porque Deus é um Pai que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Mas não adianta, gente. A gente é assim, né? Que a gente pede as coisas para Deus e Deus não dá, a gente já fica assim, Deus não está se importando, tá? Mas, olha só, se um filho pede um peixe, o pai não vai dar uma cobra. Olha só o que ele faz aqui, tá? Se ele pede um ovo, você não vai dar um escorpião para o seu filho. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem nos pedir. Dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir. Ele não está falando, vai atender as suas orações, né? Não, ele está falando que o que nós precisamos mesmo é do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito se manifestam. Mas, pastor, o Espírito Santo já não foi derramado? Sim, já foi derramado. Mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que o dom de Deus se manifeste na nossa vida, para que os frutos do Espírito apareçam na nossa vida. Por isso que fala, peçam ao Espírito Santo, porque se vocês, o Pai, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para que através dele, os dons, o fruto do Espírito, a vida no Espírito se manifeste. Mas enquanto estivermos fechados em nós mesmos, essas coisas não acontecem. Por isso que fala, vocês, filhos, discípulos, peçam o Espírito Santo de Deus na vida de vocês.
A oração capacita-nos a reconhecer nossas necessidades e angústia e nos move a falar com Deus sobre as nossas misérias. E a oração ensina-nos a coragem dos mendigos, que expõem a sua miséria diante dos outros e estendem a mão vazia. Senhor, não tem nada. Mostra toda a sua fragilidade e quando são dependentes da ajuda dos outros, se eu não for ajudado, não tem mais ninguém que possa me ajudar. Esse Então o mendigo vai de mãos vazias. É isso que Deus está falando. Chegue diante de mim de mãos vazias. Reconhecendo a nossa miséria, a nossa dependência de Deus, nós falamos: todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Essa é a promessa de Deus. E, para nós concluirmos, mas será que vale a pena pedir? Será que vale a pena pedir tudo a Deus em oração? Será que vale? Temos que lembrar o último pedido da oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Constantemente vemos pessoas colocando em oração a busca pelo sucesso. Um carro, um apartamento, um empreendimento, sua carreira profissional. Não basta o pão para cada dia. Querem que Deus abra as portas trancadas para que sejam bem-sucedidas e fiquem ricas. Diante desses pedidos, temos que lembrar a dimensão comunitária da oração. Se tem irmãos, principalmente irmãos, ao seu redor, que estão passando por necessidades, e você sabendo disso, você tendo recursos, você não o ajuda, porque todos os recursos, quem colocou nas suas mãos foi Deus. E se você vem um necessitado e você não faz nada, você tem recursos para ajudar esse necessitado, você não faz nada, você é como um pagão. Na nossa relação com Deus não prevalece o individualismo. Chegamos diante de Deus como parte do corpo de Cristo. Nosso sucesso não é a conquista pessoal de riqueza ou de fama. Nosso sucesso está na vinda do reino de Deus. Nós temos a promessa de que Deus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A oração está ligada ao dom do Espírito, que vem como dom gratuito. Esse dom não se merece, mas se pede. A comunidade primitiva experimentou essa presença do Espírito Santo, que a moveu, partiu o pão de casa em casa, em Atos 2:42, a se organizar para que entre eles não houvesse nenhum necessitado. Atos 4:34. O direito de comer é um ideal de Deus para o qual o Espírito Santo nos mobiliza. Não é que na comunidade dos irmãos da igreja todo mundo tenha igual, não é isso. É que na comunidade do povo de Deus não tenha ninguém faltando. Essa é a diferença. Nós temos isso então, que realmente nossa oração, a oração que Deus nos ensinou a fazer, leva ao sentido comunitário, ao teu próximo. A Deus em primeiro lugar e depois ao teu próximo. Não se fecha, tá? Porque tudo que nós temos, tudo que fazemos é para a glória de Deus e não para nós mesmos. E quando fechamos somente a nossa oração, somente no segundo, nos nossos pedidos, nas nossas necessidades, nós nos tornamos pessoas que ainda não compreenderam
que o nosso caminho é glorificar a Deus, o nosso caminho é a cruz. E Jesus vai apontando esse caminho e chama os discípulos: vem e me segue. Vem e me segue. Ok? Então nós temos aqui, é lógico que você não vai sair aí fazendo as coisas como aconteceu com os discípulos, que eles saíam para evangelizar, não podia levar 2 túnicas, não podia levar 2 roupas, somente a roupa do corpo, tá? Não é assim. Não é assim no contexto no dia de hoje, tá? Então, nós vamos ver no contexto aqui do Evangelho de Lucas, de uma comunidade, são comunidades simples, comunidades realmente que tinham necessidade. E que quando foi distribuído o pão de casa em casa, no livro de Atos dos Apóstolos, via-se ali realmente pessoas que vinham de todos os lugares, tinham necessidade, não tinham o que comer, tá? A não ser que alguém lhe desse o que te comer. Tá? E assim a igreja vem se desenvolvendo. Só que a igreja se fechou em si mesma. Individualismo. Tá? As nossas orações são individuais, elas não são coletivas. Elas não são comunitárias. Não estamos pedindo pelas mesmas coisas. Não estamos com o objetivo de alcançar as mesmas coisas. O nosso caminho leva para o meu sucesso, para a minha fama, e não para a cruz de Cristo. É aí que ensina o Evangelho, tá? De nós repensarmos e refazermos esse nosso caminho para a cruz. Eu vou terminar aqui, tá? E nós vamos fazer uma oração que a gente nunca faz tempo que a gente não faz. A oração do Pai Nosso. Nós vamos terminar a nossa mensagem com essa oração. Vamos orar? Vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, vamos orar juntos? Santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde Deus, por amor, se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde Deus, por amor, se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu
castigo, lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês e permaneçam nesse dia, nessa semana e também para todos sempre. Amém e amém, Senhor.